Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 27 de novembro de 2013, é uma quarta-feira. Nosso verbete é de número 2854. Ele tem 6 páginas, 52 logias e 16 máximos. O tema de hoje é pré-cognição projetiva docente, da especialidade projeciologia, e ele foi redigido pela neoverbetógrafa de hoje, professora Nora de Rosso. A professora Nora é graduada em administração, é brasileira, natural de Cruz Alta, em Rio Grande do Sul, e voluntária da Conscienciologia desde 88, docente da Conscienciologia desde 96 e tenepsista desde 94. São muitos paraquilômetros rodados, tá certo? Bom, a pré-cognição projetiva docente é o fenômeno parapsíquico assistencial experimentado pelo docente de Conscienciologia quando avista, descortina, percebe, prenuncia, pressente, vê ou vislumbra evento futuro, por meio da projeção consciente, interrelacionando-o a cursos sob a responsabilidade pessoal e a otimização da TARES. Na pensenologia, o holopensene pessoal da interassistencialidade, o holopensene da projetabilidade lúcida, a autopensenidade da TARES pela docência, a retilinearidade autopensênica. Na fatologia, os cursos de conscienciologia promovendo o recim grupal, a identidade assistencial, a confiança nos amparadores, a abordagem cosmoética ao aluno no momento certo. A TARES traforista não carregando nas tintas os bastidores da assistência, o patamar assistencial do professor, as autoconvicções íntimas, a imperturbabilidade emocional nos atos assistenciais, a pré-cognição enquanto ferramenta pré-intermissiva antecipatória dos resgates extrafísicos pós-dessomáticos. E na parafatologia, a dupla cidadania intra e extrafísica do docente projetor, a pré-cognição auxiliando a retrocognição, a autoconscienciometria projetiva, a pré-cognição desencadeando a recim, a sinalética energética e parapsíquica pessoal, a TENEPS dando sustentabilidade à assistência projetiva, o aprimoramento parapsíquico atrelado à vivência interassistencial cosmoética, a assistência partilhada com a equipe extrafísica, os grupos volitativos assistenciais, as reurbanizações extrafísicas. E aqui a gente chama atenção que na divisão detalhismo nós temos 11 máximos. São muitas abordagens aí nos detalhes, né? E na argumentologia, nós temos algumas listagens, tem a categoriologia, com 3 categorias básicas de pré-cognições aplicáveis à docência conscienciológica. Tem também, no item projeciologia, 3 tipos de projeções pré-cognitivas de interesse para a TARES. E na parapedagogiologia, tem 15 exemplos de posturas indicadas ao pré-cognitor projetivo docente. Na remissiologia, nós destacamos a autodisponibilidade itinerante, o conhecimento prévio, o exemplo pedagógico, o gabarito assistencial e o professor intermissivista. E na frase enfática, a pré-cognição projetiva é ferramenta qualificadora da TARES conscienciológica, alçando o professor a neopatamar de eficiência na alavancagem da evolução interconsciencial. Na questionologia, você já vivenciou pré-cognições projetivas docentes? Qual encaminhamento interassistencial direcionou a partir das mesmas? E na bibliografia específica, nós destacamos 8 fontes bibliográficas. E na mega-análise do João Paulo, nós temos lucidez, docência, previsão, premonição, antecipação, cosmovisão, autovivência, pré-conhecimento, interassistencialidade, amparabilidade, paraeducação, paradidatismo, parapsiquismo, projeciologia, parafatologia,
taristicologia, neossinapsologia, parapercepciologia, parafenomenologia e parapedagogiologia. Agora, professora Nora, antes da gente entrar aqui nas perguntas, já temos várias de teletertulianos, além dos tertulianos aqui presentes, eu queria que você falasse para a gente sobre a sua experiência, a ideia desse verbete, como é que surgiu essa questão desse título. Certo. Bem, bom dia, boa tarde a todos, não é? Essa ideia desse verbete surgiu, eu sempre tive muita facilidade em projeção. Eu, sempre depois de uma projeção, eu escrevo lá no caderninho todas as minhas projeções. E comecei a perceber que, conforme eu ia alcançando outros patamares, como ser professora, tenepsista, as projeções tinham um outro foco. Tinham projeções normais, mas também ganhavam um outro foco quando eu começava um novo empreendimento evolutivo. E quando eu comecei a itinerar, em 2006, eu comecei a perceber que mudou novamente o foco das minhas projeções para ter projeções pré-cognitivas em sala de aula. Daí, eu, em 2009, escrevi um artigo sobre isso, na dinâmica que nós tínhamos do energossomática, que de 6 em 6 meses a gente tinha que escrever um artigo sobre algum fenômeno. Eu, então, em 2009, escrevi um artigo sobre isso aí. Quando veio a ideia de fazer esse verbete, na mesma hora me veio a ideia de eu trazer essa minha experiência, né, juntando a itinerância, a assistência e a projetabilidade para um verbete. Então, foi essa a ideia que... Muito rica, assim, acho que esse assunto, claro, que interessa a todos nós, intermissivistas e, em especial, os professores, né, ou candidatos a professores. Acho que você pode esclarecer bastante, ajudar bastante todos nós. Esse verbete foi baseado na minha experiência. Não é? Até que vários professores devem também ter pré-cognição, e daí eles podem... Né, claro, contribuir, claro. Vamos ao debate. Exatamente, isso aí. Isso aí Vamos lá, então. Vamos lá. A gente tem aqui algumas perguntas, deixa eu iniciar aqui, então, com o paratertuliano. Ele pergunta na fatologia, na página 6, segunda linha. Quais as diferenças entre a assistência silenciosa e a assistência anônima? Tá. Assistência silenciosa é aquela assistência que você faz e não conta para a pessoa, não é, que teve aquela projeção com ele. Porque eu vejo que uma projeção assistencial, quando a gente vai ajudar uma pessoa, perde um pouco do caráter da assistência. A gente chega para a pessoa e diz assim, olha, eu tive uma projeção contigo, e daí nessa projeção aconteceu tal fato. Eu acho que a gente até pode falar para a pessoa, mas não com esse tom assim. Então, por isso que eu acho que tem que ser uma coisa mais anônima, que você ajuda a pessoa na projetabilidade, e depois você pode conversar com a pessoa, dando outros encaminhamentos para ela, fazendo uma análise para ela, na medida do possível, não é? Mas não dar essa conotação que teve. Então, por isso que eu falo em assistência silenciosa. E a anônima é aquela assistência que você faz também. Às vezes você não sabe nem quem é a pessoa, não sabe nem o que a pessoa está passando, e depois passa o tempo, a pessoa vai dizer, eu estava passando por um período muito difícil de vida, assim, assim, daí tu relaciona. Pô, então, foi aquela projeção que os amparadores, né, junto comigo, fizemos aquela assistência para a pessoa. Então, eu acho que são duas coisas assim, são parecidas, mas na realidade são diferentes. Tem uma nuance aí. Tem uma nuance pequenininha, mas é uma diferença. Não, e muitas vezes aí tem o contrário também, né? Assim, sim, nós nos colocando enquanto assistidos, né? Às vezes a gente sabe que determinada consciência está fazendo assistência para a gente. É isso mas aí. É silenciosa, ela não explicita, mas você sabe, você... Exatamente. Né, você tem aquela intuição, puxa, a pessoa está me assistindo, mas ela fica na dela e anônima não. Aí, como você colocou, já é... Porque a silenciosa, eu vejo assim, que às vezes a gente está passando por uma dificuldade, não é? E às vezes a gente não sabe quem é que está ajudando a gente, né? Quem é que está fazendo assistência. Exatamente. E às vezes, por isso que eu vejo assim, que às vezes as pessoas gostam de enumerar, foi fulano que me ajudou quando eu estava passando por esse período. Mas através da projeção, através da nossa TENEPS, quantos
não é? Colegas, amigos da gente, principalmente aqui em Foz, ou também em outras cidades, não é? De voluntários. Quantas pessoas estão ajudando a gente que a gente nem sabe nessa assistência silenciosa? Exatamente. Não é? Isso mesmo. Então, é por aí. Agora, também na própria fatologia, mas na página 7, na primeira linha, ele pergunta, primeira linha, tá? Quais as diferenças entre a assistência silenciosa... desculpa, viajei. De que maneira podemos manter a imperturbabilidade emocional nos atos assistenciais vivendo na Emociolândia, planeta Terra? Eu vejo que, na realidade, o que a gente tem que não se perturbar. A projeção nos leva, às vezes, a gente perceber coisas da consciência que está sendo assistida que a gente também desconhecia. Não é? Então, eu acho que isso você não tem que se perturbar. Você tem que ver a pessoa como ela é, né? Reconhecer que ela tem aqueles traços, que ela precisa de ajuda naqueles traços, mas aquilo não abater você não impregnar as tuas emoções sobre aquele fato que você viu. Eu acho que isso aí é a gente ter a projeção, ver a necessidade da pessoa e não se perturbar com aquilo. E pensar, não, eu vou ajudar na melhor maneira possível. Porque na hora que eu me perturbar com uma projeção, né, algum traço que eu vi da pessoa, alguma dificuldade que a pessoa está passando, eu não vou poder mais ajudar ela. Porque o que aconteceu? Eu fiquei igual a ela. E quando a gente fica igual à pessoa, eu digo assim, de emoção, não é? Eu já não posso ajudar. Por que às vezes dizem assim, que o cirurgião não pode operar parente? Por quê? Porque ali vai o emocional dele. E provavelmente ele não vai fazer aquela cirurgia que ele está acostumado a fazer numa pessoa que ele nem conhece. Eu acho que o assistente é a mesma coisa. É por isso que, às vezes, a gente tem tanta dificuldade de ajudar os mais chegados. Né? Quem sabe seja por isso aí. Mas eu vejo assim que eu, ao menos, procuro não me deixar perturbar com a assistência que eu vou fazer. Agora, professora Nora, por falar em emoção, né, e tudo, você comentou ainda há pouco dessa questão de não falar, de não explicitar, não expressar exatamente o que aconteceu, toda a experiência pré-cognitiva ou projetiva que você teve. Você sempre teve esse feeling do que dizer ou você aprendeu com a experiência? Como é que é isso? Porque também é uma tarefa difícil, né? Essa dosagem. Eu não falo nada, vou falar um pouquinho. O que dizer? Acho que eu aprendi com a experiência. Com a experiência. Com a experiência. Porque quando a gente tem uma projeção, a gente já quer contar logo para a pessoa, não é? E nas primeiras projeções que eu tive, eu via que não dava resultado. A pessoa, às vezes, aí, ela se trancava, ela não queria ouvir mais. Então, daí eu disse, não, a abordagem está errada. Então, eu vou começar a melhorar essa minha abordagem para a pessoa. Foi isso aí que eu comecei a fazer. Então, às vezes, numa sala de aula, na medida do possível, eu falo das coisas da pré-cognição. Mas eu não digo, eu tive uma pré-cognição com você. Eu acho que isso aí eu acho que não cabe a um professor de conscienciologia. Né? Isso aí fica mais lá para os videntes, para as pré-cognições, não é? Eu acho que para um professor de conscienciologia ele tem que manter, eu acho, assistir, ajudar no que for possível, fazer atalhos sobre aquele conhecimento que ele tem, mas sem passar a ideia de que ele é um vidente, que ele é um pré-cognitor, né? É a minha interpretação dos fatos, não é? Porque você está tocando num ponto que eu acho muito sério para nós, conscienciólogos, né? A TARES exige essa dosagem. Até dos experimentos, dos autoexperimentos parapsíquicos, né? Das autovivências parapsíquicas. Porque essa questão da gurulatria, por exemplo, chega num extremo, né? A pessoa quer contar tudo o máximo para elevar a condição dela de algo superior, alguma coisa além do que a outra que está ouvindo.
É isso aí, Dulce, que eu vejo que a gente tem que evitar. Porque nem sempre a gente vai acertar com a pessoa. Né? Então, eu vejo assim que a gente não pode passar uma ideia que a gente é aquele guru maravilhoso, que vai saber tudo sobre a pessoa. Isso aí, eu acho que a gente já fez isso aí em outras vidas. Então, nós temos que reciclar, melhorar essa nossa expressão consciencial, não é? E eu acho que não cabe isso aí para nós. Eu, às vezes, eu percebo muito o professor Valdo, não é? Eu acho que a gente tem que trilhar como ele. O que ele diz às vezes? Eu sei da pessoa algumas coisas, lógico, ele olha para a gente, né, sabe tudo, mas ele vai dosando. Né? Ele não já chega, já diz, às vezes é necessário, mas às vezes vai dizendo aos pouquinhos para a pessoa de uma maneira que a pessoa vai ficando confortável, não é? Então. Agora ele pergunta também na parafatologia, na própria página 7, na 8ª linha, de que forma podemos realizar o repasse dos efeitos positivos dos recursos parapsíquicos pessoais aos assistidos? Eu acho que exatamente os repasses dos recursos parapsíquicos é quando você tem alguma informação da pessoa, ou seja, em pré-cognição, ou seja, em intuição, ou seja, em clarividência, você passar para a pessoa de uma maneira junto com a TARES, e não só de uma maneira parapsíquica. Porque daí, na maneira parapsíquica, novamente vai ficar aquele guru, não é? E quando você está fazendo uma TARES com um aluno ou com um colega, você passando o que você sabe além, porque eu vejo que as pré-cognições são informações que você tem antes de entrar numa sala de aula. Então, você tem que saber o que tu vai passar para o aluno. Tu tem que ter, como eu falei, essa dosagem, mas também tu não pode ficar omissa, porque você sabe de alguma coisa. Então, na hora certa, você tem que fazer aquela abordagem na hora certa, no minuto certo. Não antes nem depois. Isso já também é uma... Já aprendi com o passar do tempo. Que parece assim que na hora exata você sabe, te dá aquela intuição, não é? Porque, na realidade, como é mais extrafísico, é mais de amparador isso aí, não é? Então, te dá aquela intuição para você entrar. Então, não pode entrar antes. Quando nem bem o aluno começou a falar, tu já vai falando as coisas. Não, calma, não é aí. Tem que ele abordar aquilo que ele, da tua pré-cognição, aquele assunto da tua pré-cognição, para você fazer a abordagem correta. Então, acho que é por aí. Agora, na ciclologia, na página 7, 1ª linha. Ciclologia. Aqui, a mesma que tu estava. Sou? 1ª linha. De que maneira funciona o ciclo contínuo da contribuição interassistencial? O ciclo contínuo da contribuição interassistencial, eu acho que é assim. Na realidade, existe a pré-cognição, e antes da pré-cognição existe um fato que você vai ajudar a consciência. Daí você tem a pré-cognição, tem a sala de aula, que você vai daí abordar aquele fato, e depois da abordagem daquele fato, da maneira melhor, da pessoa mais resolver, da pessoa ficar mais, como é que eu vou dizer, mais consciente do que ela tem que resolver, não é? Daí é os amparadores que fazem esse ciclo contínuo, não é? Porque eu vejo assim que tem o antes, o durante e o depois. E não compete ao professor ele ver o que aconteceu depois. Terminou a sala de aula, terminou o curso, a assistência do professor termina ali. E daí é acompanhada pela equipe extrafísica. Então, é um ciclo contínuo. Pode ser que esse aluno, isso aqui é uma hipótese que eu estou lançando, que daqui a 2 anos, 3 anos, ele volte a fazer um curso e o professor tenha também uma pré-cognição, porque a assistência não é uma coisa que é só num período e termina, né? Então, é um ciclo contínuo de assistência. A gente sabe que você tem muita experiência e que você está falando tudo de cadeira, né? Então, a minha pergunta vai ser na página 7, em neossinapsologia. Você poderia falar de todas as neossinapses com exemplo para nós? Isso aí vai nos ajudar muito. Se for, na página 7. Tá, entendi.
Tu quer saber? Todas elas, né? As neossinapses oriundas das experiências projetivas docentes. Eu vejo que a projeção, ela abre a tua cabeça. Não é? Não tem como você vivenciar um fato extrafísico e continuar pensando igual do que você estava pensando. Não é? Então, eu acho que isso aí gera muita neossinapse e gera muitos novos conhecimentos através do extrafísico. Então, isso aí está na primeira neossinapse, não é? Na segunda, as neossinapses geradas pelas projeções conscienciais lúcidas. Não é? Daí é outro tipo de projeção, que você pode ter N tipo de projeção que tem lá na projeciologia, não é? E elas vão ter gerando também novos conhecimentos, novas neossinapses sobre assuntos adversos. Porque eu vejo assim, que às vezes a gente tem projeção educativa, né, que tu vai lá e assiste uma aula de extrafísica. Não tem como você voltar à mesma pessoa. Você volta com outros conhecimentos, com conhecimento mais aprofundado de algum tema. Que às vezes eu vejo assim, que tem tema que fica martelando na nossa cabeça, não é? Tem tempo, aquilo ali, como é que será, como é que não é? Passa um tempo, às vezes a gente tem uma projeção educativa sobre aquele tema, que daí vai ter elucidar um monte de coisas. Então, eu acho que daí se forma mais neossinapses. Então, as neossinapses oriundas da prática parapsíquica do docente, que é toda essa prática aí, não é? Porque eu vejo que o professor docente, ele tem que ter parapsiquismo, que é a nossa teática, né? E também tem que ter projeção. Porque a projeção, às vezes, a pessoa acha assim, que a projeção é só para alguns. Eu acho que a projeção é para todos. Né? Eu falei que eu, desde quando eu me conheço por gente, eu tenho facilidade. Mas teve uma época na minha vida que eu fazia laboratório de projeção. Eu queria descobrir outras coisas. Dei um laboratório na minha cama. Eu tirava um dia, né, e deitava e tentava me projetar, porque eu queria sempre ter projeção de consciência contínua. Logicamente que a gente não... Isso aí é um desejo, um sonho de consumo de todo mundo, mas era isso que eu queria alcançar. Então, quando eu fiz esses meus laboratórios em casa, eu alcancei alguns, daí eu comecei a perceber qual era a melhor maneira que eu poderia sair do corpo com lucidez, se era, né, vamos supor, eu começava a ter todos os sinais precursores da projeção, e daí eu morava no 8º andar, então eu tipo, caía da cama. E quando eu caía da cama, eu já levantava. Foi uma técnica que eu usei. Então, eu vejo assim, que as pessoas que querem ser projetores, a gente também tem que suar um pouquinho, né, suar para conseguir essas projeções. Aí fala que evoluir não é fácil, né, gente? Tem que... mas isso aqui, projeção é só um... Depois tem todas as reciclagens, tem que levar em eito, né? Tudo isso aí, senão... Agora aqui em binomiologia, na página 8, o segundo binômio, o binômio agenda intrafísica e agenda extrafísica. Você poderia falar um pouquinho para nós? Eu acho que esse binômio, agenda intrafísica e agenda extrafísica, na realidade tem, acho que é nas 200 teática, não é, sobre agenda extrafísica, que a gente tem que ter uma agenda intrafísica, os nossos compromissos normais, né? Agenda extrafísica, de reunião, de dentista, ir no médico, não sei o quê, né? E a extrafísica, a gente também tem que se preparar para ter uma agenda extrafísica de assistência. Né? Isso aí está muito ligado a... Deixa eu ver aqui, ó. A parafatologia, onde é que eu falo ali na primeira linha, que diz a dupla cidadania, intra e extrafísica. Eu acho que nós temos que ter, assim como tem pessoas que têm dupla cidadania, brasileira, francesa, brasileira, europeia, né, de outros países da Europa, a gente tem que ter a nossa cidadania intrafísica e extrafísica. E quando a gente começa a passar a ter
agenda extrafísica, eu acho que daí a gente começa também a ter essa cidadania extrafísica. Porque daí os amparadores começam a contar com a gente para assistência. Valeu, obrigada. Nora Quinoa, aqui em cima. Parabéns pelo verbete. Na página 8, tem o interaciologia. Eu gostaria que você falasse, por gentileza, é o terceiro item de cima para baixo, né? A interação dos fatos e parafatos. Aqui. A interação dos fatos e parafatos. Porque eu acho que para mim, nas minhas pré-cognições, o parafato vem antes do fato. Não é? Então, eu tenho o parafato, que é a pré-cognição, e depois, em sala de aula, vem o fato que contribui com aquela pré-cognição que eu tive. Então, por isso é o fato, parafato. Então, tem pessoas que têm o fato e depois vê o parafato. Para mim, é o contrário. Eu vejo o parafato, eu vejo o aluno em sala de aula, eu vejo qual é a demanda assistencial que ele precisa, e depois, em sala de aula, eu vejo exatamente como eu vi na minha projeção pré-cognitiva. Uhum. E daí, então, já é o parafato com o fato. Ok. Agora, nessa demanda interassistencial, você chegou a identificar assim, uma que fosse específica? Não precisa citar qual. Mas, assim, teve uma que tem assim, se repetido mais vezes? Que se repete com mais frequência? Não, eu, inclusive, até, Marta, eu também tentei ver se tinha esse viés. Mas eu vejo que é conforme a demanda que o aluno precisa, não tem esse viés. Às vezes, é um fato na vida da pessoa, às vezes, é um traço da pessoa. Não tem, eu não poderia dizer que acontece mais assim e menos outro. Não, é de diversas maneiras. É como aquela consciência que precisa ser assistida, naquele momento, o que ela está precisando. É mais ou menos assim. Tá ok, obrigada. Tudo bem. Parabéns pelo verbete, pela estreia. Na parafatologia, na página 7, na segunda linha, a pré-cognição auxiliando a retocognição. Então, pela facilidade da sua projetabilidade, né, a pré-cognição vem em função da assistência, da docência, né? E a retrocognição, como que a gente poderia otimizar, ter mais, assim, ter uma retrocognição? Na realidade, eu coloquei isso aí porque já aconteceu umas 2 vezes. Está tendo uma pré-cognição sobre um aluno, sobre um fato, e ao mesmo tempo que eu estou com aquela pré-cognição, né, que eu estou vendo aquilo ali, parece assim que se abre, vamos supor, uma janela, né, e eu começo a perceber coisas de uma pré-cognição. Que daí eu, às vezes, fico na dúvida se é minha ou é do aluno. Não é? Porque é uma pré-cognição a partir de um fato assistencial. Então, eu vejo que essas pré-cognições geram, assim, por exemplo, vou te dar um exemplo bem que aconteceu, tá? Eu estava tendo a pré-cognição sobre um aluno, sobre um traço dele, tá? Um trafaro, né? Da onde os amparadores acharam que era a melhor abordagem para ajudar essa pessoa. No momento que eu vi aquela pessoa e vi o que ela ia colocar em sala de aula, parece assim que abriu, como eu falo, uma janela, uma porta, alguma coisa, e eu vi uma cena na Rússia de uma mulher com o mesmo traço dessa pessoa. Então, é a pré-cognição que gerou uma retrocognição. E daí eu fico pensando assim, daí até eu levei para a hipótese que poderia ser eu nessa retro ou ser o aluno. Então, isso aí já me aconteceu 2 vezes
de eu ter uma pré-cognição e depois se abrir uma coisa assim e passar para uma outra coisa. E eu sei que é uma retrocognição porque eu vejo a roupa. A roupa da pessoa é a roupa de época, o cenário é de época, então eu vejo que não é uma pré-cognição, não é a mesma pré-cognição, porque poderia ser a mesma pré-cognição do aluno tendo em várias abordagens para o aluno. Não, daí eu vejo que é uma pré-cognição, porque o cenário muda completamente. Interessante. Né? Eu também achei isso tive só 2 vezes, mas achei bom colocar, porque pode ser que tenha pessoas que tenham mais vezes. Ainda não tinha visto essa abordagem. E assim, então, a docência é uma ferramenta de qualificação da assistência que, então, facilita ou promove, né, essa possibilidade de um parapsiquismo mais avançado, né? Eu não sei se é um parapsiquismo mais avançado, né? Mas eu digo assim que acontece isso e que eu vejo assim que isso aí dá para tu levantar várias hipóteses. É do aluno, é minha. Daí, sempre, quando acontece isso, eu trago para mim. Não é? E daí eu vejo, espera aí, eu tenho aqueles traços, eu ainda tenho aquele traço. Sim. Não é? O que eu tenho que reciclar também naquele traço? Porque eu vejo também uma coisa assim, Keiko, se eu tive uma pré-cognição com um aluno sobre um fato de trafar, alguma coisa assim, é porque eu também tenho aquilo. Então, eu também procuro em mim. Então, eu também faço... Eu tenho que promover uma reciclagem também naquele traço. Porque eu vejo assim, que daí seria muito pouco teática se eu só pensasse, não, o aluno que tem isso, o aluno que tem aquilo. Eu sou a professora que não tenho. Não. Onde é que também aquilo também me pega? Entendi. Não é? Okay. Então, eu acho que é mais por aí que a gente tem que eu, ao menos, caminho. Tá, na página 9... na argumentologia, eu gostaria que você ampliasse a exemplologia, os 2, né, itens que você traz aí, a primária e a avançada. A primária, eu vejo que é essa pré-cognição que eu estou falando, é a pré-cognição projetiva docente, primária, a constatação antecipada de um evento reverberando na vida presente do assistido. Porque quando eu tenho essa pré-cognição, e depois eu vou para a sala de aula, e aquilo acontece, eu vejo que há uma modificação no aluno ali, naquele momento. Ele parece que se dá conta do que ele está fazendo, ou dos seus traços, ou do período difícil que ele está passando, ou da sua postura, ele se dá conta e, no mesmo momento, ele melhora. Não é? Depois, logicamente, eu não tenho mais como acompanhá-lo. E eu acho que essa segunda aqui, a pré-cognição docente avançada, é o sonho de consumo, não é? Que é a constatação antecipada do evento com desdobramentos previstos para as existências futuras do assistido. Eu penso que quem sabe isso aí é quando a gente é serenão, evoluciólogo, que a gente olha para a pessoa e vê, a pessoa tem esse fato, né, lá em tal vida, e isso aí reverberou em várias vidas e hoje concretizou com tal coisa. Então, eu acho que isso aí é o sonho de consumo de todos nós, a gente saber, não é, o que aquilo ali vai reverberar na vida dele e das pessoas também que estão ao redor dele, que ele convive, para o benefício. Porque se é uma projeção pré-cognitiva assistencial, tem que ter um benefício. Concorda? Tanto para a pessoa como para quem convive com ela. Então, eu vejo assim que, provavelmente, esse sonho de consumo, ele mudando alguma postura, algum traço, alguma maneira de pensar, isso aí ele vai levar para várias vidas, várias vidas. E a gente não sabe até onde vai isso aí. Então, o sonho de consumo nosso, eu acho que deve ser isso aí. Ver isso aí. Você quer perguntar? Oi. Na psicologia, a gente aprende que tem que fazer cara de paisagem, independente do que o paciente fale, né? E aqui na página 10, no item 9, isenção, você fala sobre a neutralidade. Você pode falar como que o psicólogo parapsíquico pode ter essa neutralidade diante, sei lá, de
psicopatas ou coisas assim. É no item 9. Ah, tá. Isenção. Isso. Na realidade, isso aí, tu fala que lá fazem cara de paisagem, não é? Eu vejo que a gente tem que fazer uma cara de paisagem quando a pessoa está se colocando. Porque você já sabe o que ela vai colocar, não é? Então, tu tem que deixar a pessoa colocar. Porque a partir do momento que a pessoa se coloca, é que os amparadores vão poder ajudá-la. Porque eu vejo que quando uma pessoa num curso, por isso em qualquer curso da Conscienciologia, o professor diz, tem que falar, tem que se colocar. E eu percebo que, se eu tenho uma pré-cognição sobre um aluno, e o aluno não se coloca, fica difícil acontecer o que os amparadores ajudem ela. E o professor, porque isso aqui eu estou falando do professor, não é? Eu estou falando, não é, da postura do professor, que tem que ter isenção. Então, a isenção, eu vejo que é essa, a gente não se colocar, olha, eu vi isso aí para ti, e também ficar com cara de paisagem olhando para ele, e ver a hora de você abordar, e deixar mais com a equipe extrafísica para fazer aquela intervenção. Mas, então, a pré-cognição ajuda nessa isenção? Você não se assustar com o que a pessoa vai falar, ou... Não, prepara, não de certo reagir, modo, né? A pré-cognição prepara Qualifica para possíveis ocorrências. Exatamente. Surpresas, né, entre aspas. Exatamente. Até vou contar uma pré-cognição, que essa aí eu acho que vai definir bem também esse verbete aqui. Eu comecei as duas, porque a gente começa a receber a lista de turma. No começo do ano, a gente recebe todas as nossas itinerâncias, né? E depois a gente começa a receber a lista de turma a partir do momento que o curso vai ocorrer. Então, uns 2 meses antes, eu comecei a ter uma pré-cognição. Aliás, eu até achei que era uma projeção, nem levei para pré-cognição. Que era assim, era um tumulto sempre. Eu acordava, que coisa estranha, é um tumulto, o que será que vai ocorrer? Passava 2, 3 dias, tinha outra pré-cognição um pouquinho mais lúcida, que era um tumulto. Às vezes eu chegava atrasado na aula. Eu entrava na sala de aula, estava todos os alunos e o outro professor, o curso já tinha começado. Pô, mas que coisa mais estranha isso aí. E anotava, né? Foi anotando uns 2 meses antes. Daí, quando chegou mais próximo, daí ficou mais clara a pré-cognição para mim. Às vezes, eu não percebo qual é o aluno que eu tive a pré-cognição. Às vezes, eu percebo o aluno, não é mais ou menos a sala, mas, às vezes, eu não percebo nada disso, eu percebo apenas o fato. Daí, quando eu cheguei na sala de aula, chegamos no horário, não é? Outro professor, eu comentei com o professor isso aí, o professor também comentou algumas coisas que ele tinha percebido. Entramos na sala de aula, o curso transcorreu tranquilamente. A uma certa hora do curso, um aluno levantou, aliás, levantou não, começou a falar e disse assim, eu estou pensando, eu não sei o que eu estou fazendo nesse curso aqui, e eu acho que eu vou embora. E, na mesma hora, 2 ou 3 alunos disseram a mesma coisa. Eu também não sei, acho que nós vamos embora. Daí bem, né? É a minha pré-cognição, né? Vou ficar atenta, e também, nesse momento, eu fico atenta à intervenção da equipe extrafísica. Então, eu vou ficar atenta para ver o que está ocorrendo, o que vai ocorrer, não é? Daí, naquele momento que esse aluno falou isso, ele começou a falar, porque que ele queria ir embora, porque não sei o quê. Eu e o outro professor, caladinhos, olhando para ele, e ele se expressando, né? E nesta fala dele, ele começou a falar, e daqui a pouco ele disse assim, mas vocês sabem que eu estou falando isso, mas eu também estou me lembrando de coisas muito boas que aconteceram na minha vida. E ele mudou, na mesma hora, o enfoque dele, percebeu uns momentos muito bons que ele passou, e o que ele estava trabalhando nisso aí, nesses momentos bons, o que ele estava trabalhando, qual era o viés assistencial dele, o que ele estava ajudando. E, naquele momento, ele modificou toda a fala dele, e ele modificar a sua fala, ele modificou a fala dos outros também.
Daí os outros disseram, eu também estou pensando em alguma coisa. Pô, isso aí é uma intervenção da equipe extrafísica. Então, eu percebo que, na pré-cognição, já há um desassédio para quando ocorre na sala de aula, ocorre assim, muito pouco, só para a pessoa se expressar e logo em seguida ela vê o que ela pode fazer para melhorar. Então eu vejo que realmente é uma intervenção da equipe extrafísica mesmo. Deu para esclarecer? Agora, professora Nora, parabéns pelo completismo do verbete, com a sua experiência docente, contribuindo ainda mais para a TARES. Na fatologia, na página 6, antepenúltima linha, o que você orienta sobre a abordagem cosmoética ao aluno no momento certo e a TARES traforista não carregando nas tintas? Encontrou aí? Sim, encontrei. Tá. A abordagem cosmoética ao aluno no momento certo. Que eu vejo que a gente não pode atropelar o aluno. A gente tem que ter paciência para, no momento certo, fazer a intervenção naquilo que a pessoa está falando. Porque, às vezes, a gente... Esse fato que eu contei anteriormente, se logo no início ali, que a pessoa falou, eu quero ir embora, eu fizesse uma intervenção, eu não ia ajudá-la. Eu ia, ao contrário, só deixar a pessoa mais irritada e a pessoa realmente ia embora. Então, no momento certo, foi que a gente abordou. Então, eu vejo assim, que o professor, ele tendo pré-cognição ou não tendo pré-cognição, ele tem que ver qual é o momento certo de abordar o aluno, para o aluno entender o que ele quer dizer. E a segunda ali, a TARES traforista, não carregando as tintas, é que eu vejo que a gente tem que trazer o melhor do aluno. A gente tem que ver o que ele tem de melhor, qual é os seus trafores para ele melhorar. A gente não pode, num curso, só trabalhar com os trafores da pessoa. Senão a pessoa vai sair, né, no final do curso, começa a se carregar de marca para a evolução. Né? Exatamente. Então, eu vejo assim, que a gente tem que trazer os trafores da pessoa, o que a pessoa tem de bom, para ela, com os seus trafores, trabalhar com o trafar, para melhorar o trafar. Porque, senão, a gente, pessoal, não trabalha só com o que tem de ruim. A gente tem que ter alguma coisa de bom. E, às vezes, a pessoa ali, quando começa a falar, a pessoa não percebe a riqueza que ela tem em alguma área. É aquilo ali que eu acho que o professor, naquele momento, tem que botar para cima e ela perceber que ela tem aquilo. Agora, na parafatologia, você quer falar, Aide? Pode continuar. Na parafatologia, na página 7, na quarta linha de baixo para cima, por gentileza, explanar sobre o aprimoramento parapsíquico atrelado à vivência interassistencial cosmoética. O aprimoramento parapsiquismo, eu acho que isso aí tem que ser um continuismo nosso. A gente não pode ter um fenômeno ou ser clarividente e ficar contente com aquilo que a gente tem. A gente tem que sempre se aperfeiçoar cada vez mais. Porque eu vejo que o parapsiquismo é a assistência. Né? Seja na pré-cognição, seja numa clarividência, seja numa intuição, seja numa projeção, outro tipo de projeção, tem que ter a finalidade, para mim, ao menos para mim, assistencial. Então, eu acho que a gente aprimorando, a gente cada vez consegue ajudar o outro e se ajudar, né? Porque isso aí eu vejo que é uma mão dupla. A partir do momento que eu ajudo o outro também está me ajudando. Você, por exemplo, eu lembrei que você comentou dos experimentos que você fez, não é? Enfim, que você faz aí. Não, eu fiz, depois eu parei. Depois você parou, não precisava mais tantos experimentos. Mas, enfim, pela própria intensificação da vivência, talvez. Mas, enfim, a minha pergunta dentro dessa pergunta que ela fez, você observou a incidência de maior êxito nos seus experimentos quando eles se dedicavam especificamente a alguma assistência pontual, alguma aula, algum curso? Você chegou a fazer esse planejamento? Não, esse experimento eu fazia sem essa intenção. Tem esse objetivo. A minha intenção era de melhorar a minha projetabilidade. E quando eu fiz esse experimento, né, foi uns 6 meses, 7 meses,
eu realmente passei a ter muita lucidez nas projeções. E até ter várias projeções de consciência contínua. Depois, a gente para com o experimento, começa a se dedicar às outras coisas, as projeções daí ficam mais, né, esporádicas, exatamente. Não é com tanta mais frequência. Agora, pode falar. Acho que você precisa de um outro microfone aqui, depois a gente pede. Na trinomiologia, primeira linha. Achou a trinomiologia? Página 8. O trinômio pré-cognição projetiva extrafísica, a assistência, amparo funcional. Você percebe se o amparo funcional é sempre o mesmo, vem de você para o aluno, ou é do aluno em relação a você? Como é que funciona? O aluno tem amparo ou é você que tem o amparo? Eu percebo, às vezes, que o amparo é meu, que seria a professora do curso, para o aluno, e, em outras ocasiões, eu percebo que o amparo é do aluno e não meu. Então, isso aí eu vejo que também... Como é que pode fazer a diferença, assim, para a gente poder entender melhor? Como é que tu sente isso? Eu sinto assim, vamos supor assim, ó, porque a gente tem essas energias dos nossos amparadores, não é? Então, quando eu vejo que ocorre uma pré-cognição e percebo, é uma troca-troca dele, e percebo que as energias aquela conhecida do amparador que eu conheço na projeção, eu percebo que é minha para ele. E quando eu percebo que a energia não é tão conhecida minha, eu denoto que é do amparador do aluno. Não. Agora, Nora, tem uma outra pergunta aqui, dessa questão dos fatos. Na principiologia, na última linha, na própria página 7, ela pede que você, por favor, comente sobre o princípio de não brigar com os fatos. Aqui. Tá. O princípio de não brigar com os fatos. É porque, às vezes, eu vejo assim, ó, que a gente quer que aquele fato seja como a gente quer. Não sei se vocês me entendem. A gente quer distorcer os fatos. Não, é mais ou menos distorcer. Então, eu vejo assim, quando a gente tem uma pré-cognição e a gente vê os fatos claramente, então tem que brigar com os fatos. Não, quem sabe não é assim. Quem sabe poderia ser um pouquinho melhor, ou quem sabe não poderia ser daquela maneira. Acho que a gente não pode brigar com os fatos. A gente tem que ser realista, eu vejo numa hora dessa. A gente tem que ver qual é o fato, onde é que eu tenho que intervir, o que eu tenho que ajudar. Então, isso para mim é não brigar com os fatos. E eu vejo até que em outras projeções também, a gente tem que ser autêntica naquilo que a gente escreve. Porque não botar as nossas emoções na nossa projeção. Às vezes a gente tem uma outra projeção que não seja pré-cognitiva, não é? A gente quer colocar, não, mas foi assim, aquele dia estava maravilhoso, cheio de sol, e na pré-cognição era uma tempestade horrível, ou na projeção. Então, a gente tem que ser fiel àquilo. Então, eu acho que esse princípio aqui, isso aqui que eu coloquei, não é? É um princípio, é um princípio. É exatamente assim. Quer perguntar? Oi. Eu queria saber, no seu caso pessoal, a questão da pré-cognição, né, docente, ela hoje já é assim, um modus operandi seu docente, ou ela ainda é algo mais eventual? Como que funciona isso na prática para você? Eu vejo que é conforme a necessidade extrafísica. Tá? Eu não comando uma pré-cognição. Quando eu olho lá uma lista de turma, eu não digo assim, não, eu quero ter uma pré-cognição com este aluno. Isso aí não funciona. Não é? Eu vejo que, na medida que os amparadores acham que aquela pessoa tem que ser ajudada, eu tenho a pré-cognição com ela. Tá? É uma coisa estranha eu falar, eu acho estranha não, mas eu acho que é bem por aí, que a pré-cognição e a assistência não é comandada por mim, não é eu que quero ter uma pré-cognição com o aluno, e sim é a equipe extrafísica que acha que, naquele momento, a pessoa pode ser melhor abordada. Então, é do extrafísico para mim
e para o aluno. E não de mim para a equipe extrafísica e para o aluno. Não sei se eu me fiz entender. Entendi. Uma outra dúvida que eu tinha é o seguinte: você consegue identificar assim, algum tipo de traço seu, alguma questão sua que te facilite nesse tipo, a fazer assistência especificamente a partir da pré-cognição ou não? Eu vejo que o que me facilita é ser projetora, não é? Então, como eu tenho essa facilidade, isso aí facilita a pré-cognição projetiva. Eu não tenho outra pré-cognição. Eu não tenho assim uma clarividência, que eu vejo o fato, que eu olho para a pessoa, ou para mim, eu não tenho isso aí. Tá? Então, eu vejo que à medida que eu me disponibilizo para dar um curso e conto com a equipe extrafísica para este curso, é a hora que os amparadores fazem acontecer a pré-cognição. E não é todo curso que eu tenho pré-cognição também. Tem uns cursos, vamos supor assim, ó, em 3 cursos, vamos supor que eu vou dar 3 cursos, né, um atrás do outro. Às vezes eu não tenho pré-cognição com ninguém. Às vezes eu tenho, para os 3 eu tenho pré-cognição. Às vezes eu tenho com um só, está entendendo? Então eu vejo que é muito mais da equipe extrafísica do que propriamente eu que queira provocar as pré-cognições. E outra coisa também que eu queria perguntar, você comentou assim, você ter uma pré-cognição com o aluno, né? E ele não se expõe, não dá a cara no curso, né? Fica na deles, não consegue concretizar aquela assistência. Eu queria que você comentasse um pouco isso, se você já percebeu isso mais de uma vez. Não, eu até não percebi, que eu vejo assim, que em uma hora a pessoa vai falar sobre aquele assunto da pré-cognição. Tá? É como eu falo, vamos supor assim que o curso seja de 2 dias. Tá? Eu dou diversos cursos, de 3 dias, 2 dias, né, conforme o curso é. Vamos supor que o curso seja de 2 dias. Tá? No primeiro dia, tranquilo, né, não ocorreu nada. Daí eu fico pensando, não, então essa pré-cognição não é deste curso, não é? Mas daí eu vejo que no segundo dia, a pessoa, que às vezes ficou calada no primeiro dia, ou falou pouquinho, ou não se expressou muito, já chega na sala, já se expressa naquilo que eu digo, pô, é aí mesmo que é a pré-cognição que eu tenho que intervir em tal... não é que eu digo assim, eu tenho que intervir no meio, no início da fala. Parece assim que há uma senha no que a pessoa diz, que daí eu digo alguma coisa e parece que naquele momento dá vamos supor, um clarão na cabeça da pessoa, né? Não sei se seria o melhor indicativo, e a pessoa entende o problema dela. Ela entende que tem que mudar, entende por que ela tem que mudar, mas eu vejo que isso aí é mais extrafísico mesmo. Parece que o amparador chega naquela hora e abre a cabeça, como a gente diz, né? Para nós acontece isso, né? Claro. Abre a cabeça e parece que... E daí, quando eu falo alguma coisa, tudo tem lógica. E naquele momento ali, que há essa intervenção minha, ou do outro professor, mas é minha, eu vejo que há um desassédio, tanto para o aluno, como para vários alunos que tinham também aquele problema. Mas é a partir de uma pessoa que parece... que é tipo assim, aquele rastilho de pólvora, né? Que uma pessoa fala uma coisa, tu fala uma coisa, parece, pronto. Daí parece que dá aquele... Mas você vê, então, assim, quando você tem uma pré-cognição, ela geralmente, ela indica, vamos pôr assim, indica uma assistência que geralmente é bem assertiva. Ela tem uma probabilidade de a assistência ocorrer da forma que tem que ocorrer grande. Exatamente. Exatamente. E todas que eu tive até hoje sempre ocorreram. Todas? Então todas assim, ocorreram. Como eu falo, às vezes o aluno, por isso que eu falo assim, que o aluno tem que se expressar, porque às vezes o aluno, ele chega em sala de aula e por N motivos, ele não se expressa. Não é? Eu falo em qualquer curso, tá, pessoal? Às vezes até contar, vamos supor assim, tu faz uma MBE e pergunta assim, então aí pessoal, como é que foi a MBE? Ah, normal. Tá, mas o que é normal? É ou não é? O normal, às vezes, para mim, não é o normal para o aluno. E nem para toda a turma. Então, eu vejo assim, que nessa hora, assim, às vezes pode ser, é uma coisa bem banal, né? Foi uma MBE e a gente perguntou como é que foi a MBE. E se a pessoa não falar, não, para mim, eu
vamos supor assim, comecei a circular e senti que a minha energia só passava pelo lado direito. Um exemplo, né? E às vezes é esse gancho que eu preciso, e daí eu me lembro, lá na pré-cognição a pessoa falou isso aí. Então é aí que eu tenho que entrar para falar das energias dela. Entendi. E assim, uma outra questão. Quando você tem uma pré-cognição projetiva de uma questão no curso específico e vai ocorrer aquela assistência ali, né? Tem uma assertividade muito grande. Você percebe assim, porque dentro do curso sempre tem, né? Às vezes dentro de uma aula tem aquela questão que é principal, que é assim, vamos pôr assim, a assistência principal que ocorreria ali, tem outras secundárias. Você consegue perceber, tem uma relação assim da pré-cognição indicar a assistência mais séria que está para ocorrer na aula? Ou, eu não entendi muito bem, desculpa. Por exemplo, que às vezes tem, mesmo numa turma grande, você vê que tem uma questão que é principal ali, né? Entendi. A pré-cognição, você vê que indica essa questão principal? Não, às vezes não. Tá. Às vezes é uma questão completamente... Assim, às vezes vários alunos começam a falar e o foco tem tal assunto. Não é isso que tu quer falar, né? Às vezes a pré-cognição não é daquele foco. Por isso que eu, ao menos, para mim, não funciona muito, eu ir para um curso achando que aquela pré-cognição é daquele curso. Eu não vou. Tá? E nem chego em sala de aula e penso, agora eu vou olhar todo o aluno para ver qual é o aluno que eu tive a pré-cognição. Na hora que estiver ocorrendo, no meio do diálogo, você vai perceber. Exato, só daí eu na mesma né? hora eu digo, é isso aí, a pré-cognição. Daí já escrevo lá para mim também ter os meus dados, né, para saber que realmente ocorreu esse fato. Tá bom, obrigado. Norma, por favor. Na parafatologia, aqui na página 7, na segunda linha, a pré-cognição auxiliando a retrocognição. Você pode desenvolver, por favor? Posso. Nora, desculpa, só um minuto aqui. A próxima pergunta aqui, houve uma pré-cognição, é a mesma. Só que a teletertuliana pede se você, por favor, poderia contar alguma casuística relativa. Tá. Essa pergunta eu até já respondi com a casuística, mas eu acho bem importante, porque realmente isso aí também, quando eu comecei a ter, começou a me suscitar dúvidas, não é? Às vezes, numa pré-cognição projetiva, eu tenho uma pré-cognição com um aluno. Vamos supor que algum traço, algum trafar, está dificultando a caminhada daquela pessoa. Ao menos foi assim que eu percebi naquela vez. E os amparadores querem ajudar a pessoa a mudar aquela maneira da pessoa ser. Então, o que eu percebi numa pré-cognição que eu tive? Eu tive 2 pré-cognições nesse sentido. Eu estava tendo uma pré-cognição com uma pessoa, a pessoa estava demonstrando esse traço, e no mesmo momento, parece que se abriu uma janela, uma porta, mudou de cena, e eu tive uma pré-cognição quando eu vi uma mulher com o mesmo traço que eu estava tendo a pré-cognição. Mas eu vi que era uma retrocognição, porque mudou o ambiente, mudou as roupas, mudou os móveis da casa, era outro cenário. E esse cenário era um cenário bem antigo. Então, daí que eu deduzi que através da pré-cognição, eu tive essa retrocognição. Perfeito, muito obrigada. Nora, aqui novamente, estou te explorando. Vamos lá. Eu achei bem interessante aqui esses casos que você está colocando. Na página 7, no final da parafatologia, na penúltima linha, a assistência partilhada com a equipe extrafísica. Aí, no caso, você já citou vários exemplos, várias condições que você vivenciou, né? E eu estou vendo que dá para fazer uma associação que é mais fácil identificar a condição de mini peça quando o projetor tem mais facilidade de rememorar as experiências extrafísicas e tudo mais.
Exatamente. Você poderia, por gentileza, aprofundar um pouco essa questão? Eu vejo assim, que a assistência partilhada com a equipe extrafísica, a gente também tem que ter a lucidez na hora lá do que está ocorrendo, não é, os fatos, né, perceber a equipe extrafísica, perceber os fatos, e quando a gente volta para o corpo físico, a gente tem a rememoração. Eu, quando acordo, às vezes vem a rememoração bem clara, eu já escrevo. Porque depois, se eu penso assim, não, vou escrever daqui a pouco, ou eu vou tomar café, ou vou fazer não sei o quê, depois vou escrever, eu tenho mais dificuldade para rememorar. Para mim tem que ser na hora. E, às vezes, mas aí não é de pré-cognição, é de projeção mesmo. Às vezes eu não escrevo, esqueço completamente, e um fato durante o dia me reporta aquela projeção que eu tive. Mas daí não é pré-cognição, é projeção normal. Daí eu rememoro. Puxa vida, mas isso aí tem a ver com alguma coisa. Aí eu fico pensando, daí ela vem na memória. Isso, e tem outro link importante também, que você faz logo anteriormente. O líder intermissivista multidimensional. Então, nessa condição do projetor, ele tem facilidade de já estar atuando como seria assim uma simulação da liderança que ele vai fazer depois que ele dessomar. É nesse sentido que você quis colocar? Eu acho que é por aí mesmo. Eu acho que é por aí. Eu acho que a gente é aprendiz de líder multidimensional, por enquanto. Tá, ok. Mas um dia vamos querer chegar lá, não é? Tá, com certeza. Todos nós. Parabéns, então. Obrigada. Nora, muito bom o verbete. Eu queria perguntar, na sua experiência aí de projetora, já fez várias experiências, se você percebe alguma facilidade maior de pessoa para pessoa, alguma pessoa tem maior facilidade para pré-cognição do que retrocognição. Você percebe essa diferença? Ou... Olha, eu não sei, eu não saberia te dizer isso aí, sinceramente. Porque eu vejo assim, que eu estou falando da minha experiência, tá? Eu tive uma época que eu tive retrocognição, né, sobre a minha pessoa. E depois parou, nunca mais tive, não é? E eu vejo assim que isso aí, eu acho que é de pessoa para pessoa. Sinceramente, não saberia dizer se a pessoa tem mais facilidade. Quem sabe a pessoa tenha mais facilidade para ter retrocognição, se ela começar a estudar mais, se inteirar mais, ler mais sobre isso aí, né, querer saber mais da sua vida, provavelmente daí ela vai ter mais pré-cognições. Pré-cognição não, retrocognição. Não é? Tudo eu vejo assim, que vai do interesse do projetor. Né? Se você quer, vamos supor assim, não tenho projeção, quero ter projeção. Então, eu vou ter que começar a ler livro de projeção, eu vou ter que começar a aplicar técnica projetiva, tenho que fazer laboratório, vou fazer curso que propicie cada vez eu ter mais vivências projetivas. Né? Então, a minha vida vai ser em torno daquilo ali. Daí eu vou conseguir me projetar. Então, eu vejo que a retrocognição provavelmente também é por aí mesmo. Né? A pessoa começa a entrar muito nas suas retrocognições, entrar muito no seu passado, começa a ler. Né? Tem até aquele filme, em algum lugar do passado, não sei se você viu. Não. É um filme que ele arruma todo o quarto de hotel para uma época. Daí ele deita e tem retrocognição naquela época que ele quer acessar. Assim, é um filme bem interessante. Eu acho que é assim mesmo. A gente vai para o laboratório de retrocognição, né? Na sua casa, vamos supor que tu quer ter retrocognição com a China, aí bota várias coisas da China, não é? Porque daí tudo isso aí propicia para... Né, tu forma um holopensene propício para você ter retrocognição. Tá joia. Acho que é por aí. Não? Só mais uma pergunta. Na última linha da fatologia, na página 7, a pré-cognição enquanto ferramenta pré-intermissiva antecipatória dos resgates extrafísicos pós-dessomáticos. Você podia falar um pouquinho mais? De repente, uma casuística sua, não sei. Não, eu acho que é assim, isso aqui eu coloquei pensando na pré-intermissiologia, né, que o professor está falando aí, e eu vejo que, quem sabe, isso é uma hipótese que eu levanto, quem sabe essa pré-cognição já também seria
faz parte de alguns resgates extrafísicos que eu tenho que fazer. De repente, já identificar um padrão de assistência daquele grupo que a gente vai resgatar. Exatamente, aquele grupo que eu trago. É isso aí. Né? Ou até de pessoas, quem sabe, porque essas pessoas que eu né, com a pré-cognição eu ajudo, eu não sei quem elas foram. Porque alunos que estão ali, às vezes eu vejo, se tornam voluntários, às vezes eu nunca mais vejo a pessoa, não é? Mas provavelmente já tem alguma coisa a ver comigo, né? Não, fui eu que tive a pré-cognição. Né? Então, eu botei ali, até para chamar a atenção, e a minha atenção também, que né, é uma hipótese que a gente tem que levantar. Não Agora, é interessante pensar nesse caráter pragmático da pré-cognição, no caso, para assistência, né? Diante da sua pergunta até, da comparação retro e pré. Né? É claro que quanto mais se conhece do todo, melhor e tal, cosmovisão, mas em termos assistenciais, né, os amparadores estão visando realmente o aqui e agora, né, multidimensional, necessário e possível, passível de ser feito assistência. Né? Então, daí eu acho realmente muito importante essa sua vivência, essa sua colocação. Eu acho assim, que até a pré-cognição é muito importante para a pessoa saber quem foi, e também ver até os seus traços, né? Se eu fui lá, não sei quem. Qual é a história até às vezes não importa tanto, e sim qual é os traços que a pessoa tinha naquele momento. É o presente, momento, né? Também estava presente. Se caracteriza, configurando hoje, agora no presente. Exato, hoje, qual é os traços ainda que eu tenho? Às vezes a pessoa vai olhar, é a mesma pessoa, só mudou de corpo físico. Daí está na hora de reciclar. Daí sim, daí tem que fazer uma reciclagem mais profunda, né? Porque senão a gente fica muito perdida no passado, né? A gente tem que olhar o presente. E o que eu vejo também, Dulce, é que hoje a assistência, o mundo precisa de muita assistência. Então eu vejo assim que a gente realmente tem que começar a ser mais assistencial, né? Para ajudar as pessoas e quem os amparadores acham que já está na hora de ser acessados através de uma assistência. Dora, na página 10, faz favor, o item 7... a empatia. Na página 10, o item 7, empatia. Empatia. Tá um pouquinho. Tudo bem. 7, tá. Empatia. É que eu vejo que o professor tem que ter empatia para entrar em sala de aula. Se você entrar em sala de aula meio bravo, meio ranzinza, irritado, não é? O aluno já não vai ter empatia com você, e nem você vai ter empatia com o aluno. Então, você tem que ter uma empatia tanto sobre aqueles alunos que são maravilhosos, como aquele aluno também que requer muita assistência. Eu acho que, para o professor, a empatia é que vai dar o tom da sua aula. Então, ela seria fundamental na TARES, na assistência da TARES. Como? Então, ela seria, vamos dizer assim, uma peça fundamental na assistência da TARES. Exatamente. Eu acho que a empatia é uma peça fundamental. Porque o que é empatia? É você se inteirar pelo outro, não é? E sem empatia, como é que tu vai fazer uma assistência? Não tem assistência sem empatia. Acho eu, né? E o item 12, o paradidatismo. É a paradidática, não é? Isso. Porque, na realidade, a gente vai para um curso e eu vejo assim, que a gente se esmera, a gente vê cosmograma daqueles assuntos, estuda antes de ir para um curso, que ninguém vai para um curso sem saber nada, né? Certo. Olha lá todo o conteúdo do curso e, às vezes, a gente esquece da paradidática do curso. Porque existe uma paradidática ali. Às vezes, a paradidática do curso não é você chegar e falar todo aquele conhecimento que você tem. Então, você tem que dosar. Tem que ter a didática do curso, o conteúdo e também a paradidática, não é? E dosando isso aí, para facilitar a assistência. Porque, quando a gente começa a dar aula, eu acho que ocorre, não sei se ocorreu com todos vocês, a menos comigo ocorreu, a gente quer só chegar lá e dar todo o conteúdo que a gente tem, receio de não saber as coisas, receio que o aluno acha que a gente não sabe nada. Então, a gente se enche de conteúdo, não deixa nenhum aluno abrir a boca, o aluno vai abrir a boca, a gente não deixa,
Mas, pessoal, isso aí está tudo nos livros, o aluno também pode estudar. Então, o que eu vejo que o professor tem que estar observando essa paradidática. Às vezes a gente tem assunto que tu tem que falar mais, tem assunto que tu tem que ouvir o aluno. Então, cada momento é um momento, senão a aula fica só realmente teórica mesmo, né? E a conscienciologia é teática, né? E a pré-cognição seria, então, uma paradidática? Por isso que você colocou também. Eu acho que sim, eu acho que a pré-cognição teria essa paradidática. Eu falei que quando o aluno fala, daí eu sei na hora de intervir pela pré-cognição que eu tive. Tá, obrigada. Agora, a verbetógrafa. Na fatologia, página 6, primeiro item. Favor expandir sobre os cursos de conscienciologia, promovendo recim grupal. Como isso se dá? Todo curso de conscienciologia, por mais, às vezes, que seja só teórico, ele deve promover uma recim grupal. Porque o professor deve instigar o aluno algum momento do curso para ele se observar. E na hora que ele começar a se observar, ele vai ter alguma recim. E às vezes essa recim que o aluno tem, ou essa intenção de reciclar, porque no curso ele recém descobriu o que ele precisa reciclar. Ele falando, às vezes aquilo ali reverbera nos outros alunos. E às vezes até no professor. Porque eu, às vezes, nos cursos, quando um aluno fala de algum assunto, eu primeiro vou olhar para mim, se eu tenho aquele assunto resolvido. E, às vezes, a gente é humana, como qualquer aluno, não é perfeito, não chegamos a ser não ainda, a gente percebe que aquilo ali também não está resolvido na gente. Eu tenho uma didática, né? Eu anoto num caderninho e depois, na segunda-feira, quando eu retorno, eu vou dar uma olhada, vou me aprofundar sobre aquilo ali. E quando eu vejo que aquilo ali está bem resolvido em mim, não é? Eu digo que ótimo, que isso aí é algum item que eu já resolvi. Então, eu vejo que isso aí dá essa recim grupal no curso. Porque não tem como um aluno passar um final de semana, ou sexta, sábado e domingo, tendo um curso e sair o mesmo, né? Daí é porque não aproveitou nada, né? É isso aí? Acho que está ok, bem claro. Você quer perguntar? Queria, ainda no mesmo sentido, na efeitologia, na página 7, o primeiro efeito, o efeito cascata das recins na vida discente. Na efeitologia? Sim. Isso. O primeiro efeito. Então, só um instantinho. O efeito cascata das recins na vida discente. Tá, esse efeito cascata, eu vejo assim, que a pessoa ali, no momento, ela foi ajudada pela equipe extrafísica. Este efeito deve, provavelmente, isso aí é uma hipótese que eu também faço, né? A pessoa, quando foi assistida naquele momento, e ela muda um traço, provavelmente ela vai melhorar isso aí em todo o grupo. É isso, não é? Efeito cascata. E isso aí vai reverberar também por várias vidas nela. É o exemplarismo, né? É o exemplarismo, né? É o exemplarismo. Mas né? Tudo bem, então? Pega o microfone. Como? Este efeito acaba por estar interligado com o item que foi questionado anteriormente com os cursos da conscienciologia, promovendo recim grupal. Isso aí. Ok. Mais ou menos. É o efeito. Eu não sei. Agora, a professora Nora, na fatologia, página 6, terceira linha. Ela pede que você, por favor, explane sobre a estabilidade emocional e a autoestima. De que forma esses aspectos intervêm na pré-cognição projetiva docente? Eu vejo que a estabilidade emocional é você ver o fato, aquele fato não tomar conta de você e você não ficar emocionado com aquele fato. Por mais que, às vezes, você está passando por um momento parecido com aquilo, ou já passou por um momento parecido com aquilo. Não deixar que o teu psicossoma fale mais alto do que a tua experiência. Então, eu vejo que você tem que
frear essa emoção, não é? E a autoestima, eu acho que a gente tem que ter uma autoestima para fazer assistência. A assistência a gente não faz com baixa estima, a gente tem que ser ousada, a gente tem que ter uma coragem consciencial. Então, eu acho que a autoestima, ela vem nesta confiança que a equipe extrafísica tem em você, que você vai dar cabo de uma tarefa. Então, isso aí aumenta a nossa autoestima. A cada assistência feita, essa autoestima vai se elevando. Exatamente, né? vai se elevando porque eu percebo que você começa a se perceber que você faz parte de um maxi mecanismo assistencial, que tu é uma mini peça. Tu é só uma pessoa que vai entrar ali numa sala de aula, ter uma convivência com a pessoa por 2 dias, 3 dias, depois tu nunca mais vai ver a pessoa. Mas vai fazer uma diferença para a pessoa. E para você vai fazer uma diferença, porque a equipe extrafísica vai começar também a ter confiança. Então, não tem como a pessoa não ter autoestima, né? Nora? Não, só posso... Desculpa, complementando, porque eu vejo assim, ó, que a pessoa sem autoestima, ela devia começar a fazer assistência. Porque a hora que a pessoa começa a fazer assistência, ela não tem mais tempo para ver suas mazelas. Né? Logicamente, a gente tem as coisas iguais, a gente tem as assim que tem que fazer, a gente já não fica mais tão focado egocentrado no ego. A gente fica mais no outro. E quando a gente fica mais focado no outro, a gente fica também com mais liberdade, com mais leveza para melhorar as nossas coisas. Sem dúvida. Quem queria perguntar? Nora, na página 6, em coloquiologia, 6. O escrito nas estrelas, o dito se é para ser, será. Poderia aprofundar um pouco? Essa coloquiologia é o que, na realidade, falam aí. O que falam das previsões? Que a previsão... Aí tem vários livros. Eu, quando fiz esse verbete, eu procurei ler vários livros de videntes, de previsão, porque não tinha ninguém... Não encontrei nada que falasse de um professor que teve pré-cognição. Então, eu fui me inteirar com os outros que são pré-cognitores, né? E vi que isso aí é normal. A pessoa tem uma previsão, uma pré-cognição sobre algum fato, aquilo vai acontecer. Nada pode ser mudado. Não é? Então, daí que eu coloquei isso aqui, né? Está escrito nas estrelas. É uma coisa que as pessoas dizem, está escrito nas estrelas e tem que ser assim. Né? Os antigos, eu acho que mais diziam isso, não é? Que o que está escrito, não tem que, nada pode ser mudado. E, na realidade, eu, através da projeção, ao menos a docente, eu vi que a gente pode mudar algumas pré-cognições. Quem sabe algumas não, essa de evidente, mas as pré-cognição projetiva eu vi, e assistenciais eu vi que a gente pode mudar, vem realmente para mudar o fato, para escrever a história de uma maneira diferente. E na página 8, na sindromologia, você já falou um pouco, no decorrer do verbete. A evitação da síndrome do oráculo, você já passou por essa aí com o aluno, a fazer pergunta? Porque o aluno, geralmente, quando ele vê o professor, ele quer que o professor diga passado, presente e futuro, né? E diga, como é que eu estou bem nisso, bem naquilo lá. E, né, na medida do possível, às vezes a gente dá algumas dicas, não é? Mas a gente não tem que ter essa síndrome do oráculo, porque aquele livro de Delfos não é, porque eu vejo que isso aí é o nosso passado. Eu acho, isso é uma hipótese que eu levanto também, que toda pessoa que tem parapsiquismo já passou pelo oráculo. Não é? Então, a gente tem que evitar essa síndrome. Por isso que eu falei lá no início, que quando o aluno, quando eu vejo que está ocorrendo aquele fato da pré-cognição, eu não digo, isso aí eu já tinha visto antes, de uma pré-cognição. Eu evito isso aí para fugir um pouquinho dessa síndrome, que acho que todo professor deveria evitar. Não é? Lógico, às vezes, quando o curso requer que tu fale alguma coisa, acho que o professor não pode ficar omisso. Mas quando o curso não requer,
não tem por que você falar. Não é? Quando é um curso, vamos supor, de parapsiquismo que tu está dando, que daí tu tem que fazer uma avaliação, daí tudo bem que tu pode falar. Agora, quando é um curso de teoria, não tem por que tu falar, olha, fulano está assim, fulano está claro, eu estou vendo a aura assim, pô, isso aí daí já é, eu acho que isso aí para nós já não cabe mais, né? Nora, agora sabe que eu acho esse assunto super sério. Eu acho Na minha também opinião, isso é um grande desafio para a Conscienciologia nos dias atuais, enfim. Tem essa tendência, né, principalmente dos alunos mais novos, mais recém-chegados, porque tem uma expectativa, né, justamente pautada no passado, na história. Eu também percebo isso. Não é? Então, eu acho super importante esse cotejo, essa diferenciação. Por exemplo, essa colocação que você faz. Né? Uma coisa é você ter uma pré-cognição amparada, assistida, para fazer atares. A outra coisa é você ter uma pré-cognição, as chamadas premonições, enfim. Sabe-se lá com quais objetivos ou com quais intenções, e sem essa lucidez de TADs, mas o que é mais comum ao longo da história, não é? Com a tentativa de fixar algum tipo de imagem de santificação, de guru, enfim, que é hoje uma imensa realidade da população, ainda busca isso, né? As cartomantes, enfim, as vidências aí das religiões em geral, tem várias, né? Exatamente. Várias abordagens de mitos e mistificações em geral. Então, essa diferença eu acho fundamental. Eu acho que é super importante o professor de Conscienciologia e os estudiosos em geral estarem bem atentos para esse papel tão diferente da TADs, né? O parapsiquismo é fundamental, óbvio que é. A pré-cognição ajuda muito, vai qualificar muito a TADs, vai. Mas qual que é essa dosagem, né? E para que eu vou? Qual é a dosagem disso? Como que eu vou colocar? Por quê, né? Então, eu acho bem importante. Tu sabe, eu vejo aí que entra muito a nossa intencionalidade. Isso. Se a nossa intencionalidade é apenas ego, de achar que o professor é o tal lá na sala de aula, só porque é professor, o professor está tentando uma roubada. Desculpa a expressão meio chula minha. Mas, se na realidade é uma intencionalidade assistencial, né, patrocinada por uma equipe extrafísica, muda tudo de figura, né? Então, eu vejo assim, qual é a intenção do professor em sala de aula de querer ser uma pitonisa ou não. Não. Exatamente. Agora, vamos lá. Na página 6, Fatologia, última linha. A verbetógrafa pode explicar como se verifica o patamar assistencial do professor e o que se recomenda para o próprio professor avaliar-se? Eu acho que o patamar assistencial do professor, eu vejo que a gente tem que sempre estar mudando esse patamar. Deu a luz agora. Não é? Tem que sempre estar mudando de patamar. Eu vejo que a gente, com a gente mesmo, tem que ser ousado. A gente não pode querer ficar sempre no patamar assistencial. A gente tem que ousar nas nossas assistências. E cada vez melhorar. Porque, às vezes, a pessoa diz assim, eu sou muito assistencial. Mas a pessoa passa um dia inteiro sem nem pensar em assistência. Ou sem nem fazer alguma assistência. Então, como é que a pessoa é tão assistencial? Às vezes, a gente está ali, tem um colega, um amigo da gente, do lado, precisando até de uma conversa, e a gente não escuta o colega. Eu não sei se acontece com vocês, às vezes acontece comigo assim, eu vou lá no Instituto de Beleza fazer minha unha. Chego, sento lá, esperando minha hora, daí, do nada, chega uma pessoa, senta do teu lado, e te conta toda a vida dela num minuto. Conta a tua vida, conta tudo que ela está passando, e quando tu vai abrir a boca, a pessoa levanta e vai embora. Daí eu fico pensando, puxa, isso aí é uma assistência que a gente fez para ela. A gente nem precisou, ela veio lá, desabafou, com as nossas energias, a gente logicamente fez EV, jogou energia nela, né? E ela saiu melhor do que estava. Então, eu acho que isso aí a gente tem que se dar conta. É o patamar assistencial. O professor, ou todos nós, intermissivistas, temos que pensar
que, antes de tudo, tem que ser assistencial. E onde é que eu posso ajudar? Agora, com relação à teoriologia, na página 7, primeira linha, a professora pode explicar sobre a teoria do corpo objetivo e a teoria do macrosoma? A teoria do corpo objetivo é a teoria do psicossoma, não é? É a teoria que é comprovada, logicamente, através da projeção pela própria pessoa, não é? É a teoria que a pessoa tem o psicossoma, que então tem esse corpo objetivo. Essa é a teoria. Do macrosoma é aquela teoria que a pessoa tem um macrosoma. Venho com soma para fazer assistência, por mais que às vezes a pessoa tenha alguma doença, mas ela tem um macrosoma, um soma mais maceteado, não é? Mais, não diria evoluído, mais como? É maceteado, mais mesmo preparado para proexis dela, né? Exatamente, para finalizar a proex, ou às vezes até ter uma morex também, não é? Então, é um macrosoma. Exatamente. Agora, só lembrando, né, professora Nora, que sobre a teoria do corpo objetivo, essa teoria foi proposta no Tratado Projeciologia. Sim. E essa teoria, eu particularmente acho ela muito interessante, porque ela embasa toda a ciência projeciologia. Né? O psicossoma, embora não seja tangível, não seja perceptível, não seja medível, mensurável, enfim, na intrafisicologia, ele é absolutamente objetivo quando você tem a autoexperimentação projetiva. Quando tem, daí a gente não tem como dizer que é só uma teoria, né? Exatamente. Daí passa a ser uma prática. Isso. Mas eu vejo assim que também o psicossoma, lá no projeciologia, bem tu falou, tem toda a teoria, né, que a gente pode muito mais se aprofundar. Projeciologia, né, no tratado. Não sei se a teletertuliana é novata na conscienciologia, talvez não, mas, enfim, é bem interessante você pesquisar no projeciologia, no tratado do professor Valdo Vieira. Tem bastante coisa, ele descreve bem, né, essa teoria. Agora, também em paradoxologia, na página 8, a verbetógrafa pode, por favor, explanar sobre o paradoxo de melhoria individual poder reverberar na melhoria de todos? Esse paradoxo, na realidade, é quando qualquer um de nós melhora, isso aí reverbera em todo o grupo, em todo o nosso grupo karma, em todos os nossos grupos de amigos. É um paradoxo por quê? Porque você acha que está se melhorando só para você. E quando você melhora, daí entra o exemplarismo, não é, Dulce? Porque quando eu começo a melhorar, eu tenho mais exemplarismo nas minhas ações. E esse exemplarismo que faz as pessoas acharem que eu estou melhor e ela também começa a melhorar também. Bom, às vezes eu também vejo que quando a pessoa começa a melhorar, a pessoa entrou para os cursos da conscienciologia, começou a fazer curso da conscienciologia, começou a melhorar. E daí os familiares começam a perceber que ela melhorou. Mas não é porque a pessoa começou a dizer, não, aquele curso é maravilhoso, tem que ir naquele curso. E sim pelas ações, pelo exemplo que ela vai mostrando dentro de casa. Isso aí não tem como não reverberar em todos os outros, né? Os outros começam também a melhorar. Então, quando uma pessoa melhora, ela melhora os amigos, ela melhora os parentes, ela vai melhorando, ela é um atrator, não é? Da assistência. A página 6, poderia ampliar, explicar, traduzir o rerum omnium magister usus na citaciologia? A tradução é: a prática é mestre de todas as coisas. Eu, na realidade, achei que essa frase dava bem para esse verbete, né, dizendo que a prática é mestre de todas as coisas. Realmente, né? Às vezes a gente tem muita teoria e pouca prática. Então, isso aqui é uma prática mesmo. Tá, achei que a frase caiu em cima do lance. Em cima do lance e ainda é em latim, né? Poderia, então, só ampliar o último efeito, os efeitos homeostáticos dos fenômenos parapsíquicos sobre a intelectualidade. Só um pouquinho, deixa eu dar uma olhada nos efeitos. Na página 7. Efeito. Último efeito. Um pouquinho, eu tenho que olhar aí. Página 7, é outra página. Só um pouquinho que só estou encontrando os efeitos.
último efeito da efeitologia. Os efeitos homeostáticos dos fenômenos parapsíquicos sobre a intelectualidade. É que eu vejo que os efeitos da parapsicologia, eles também têm um reflexo na intelectualidade, porque daí você vai entender melhor, né, os homeostáticos, logicamente. E até os negativos também, às vezes. Tu vê melhor a tua intelectualidade, porque você vai entender, você vai poder explicar melhor, porque você passou pelo aquele fenômeno, não é? Então, a tua intelectualidade vai melhorar também. Nora? Eu vi aqui que na tecnologia você colocou a técnica da TENEPS, né? E nós sabemos, sem mencionar a quantidade de anos, que você é uma professora veterana e uma tenepsista veterana também, né? Eu queria saber se você percebeu isso, se teve algum fato, como que aconteceu a maior inter-relação entre a questão da docência conscienciológica e a TENEPS, para você. Eu vejo, até primeiro eu comecei a fazer TENEPS para depois ser docente. E vi que realmente a docência mudou de patamar. Aliás, a TENEPS mudou de patamar. E depois eu vi também que com a itinerância e com as pré-cognições, a TENEPS mudou também de patamar. Por quê? Porque às vezes a pessoa, eu percebo que muitas pré-cognições minhas também são tratadas na TENEPS. E às vezes eu dou aula, venho embora, nunca mais me lembro do aluno, e depois passa 2, 3 dias, e eu percebo ele na TENEPS também, daquela pré-cognição. Então eu vejo que a TENEPS ajuda muito também essa... Bem, não teria como não ajudar, não é, Evelise? Essa assistência que a gente presta para os alunos. Então, até vou aproveitar aqui, porque também outro me chamou a atenção, aqui quando você colocou na fatologia, a questão da autoprontidão assistencial. E aí me ocorreu bem isso, assim, né, que a ideia, o senso comum diz assim, para a gente ter prontidão, a gente precisa ter uma disponibilidade íntima e isso é suficiente. Mas, pelo jeito, não é. A gente precisa qualificar essa autoprontidão, seja através da docência, seja através da TENEPS, juntando quantas técnicas assistenciais a gente possa estar lançando mão para nos qualificar. Então, assim, no seu caso, porque né, eu seria um exemplo, como é que aconteceu, por exemplo, essa motivação? Qual foi, ou quais são os traços conscienciais que você tem, que está sempre buscando alguma melhoria contínua para melhor, como dizer, estamos em obras para melhor servi-lo, né? Quer dizer, para poder ajudar as pessoas. O que te motiva e que traços que você tem que ajudam nessa condição de autoqualificar-se para ser melhor assistente? Olha, acho que o que me motiva é a própria assistência. Tá. O resultado? É o resultado da assistência. Porque eu vejo que quando a gente faz uma assistência e aquilo, tu tem, às vezes, fica sabendo o que aconteceu, né, da pessoa, a pessoa vem te falar alguma coisa, né, aquilo te dá um bem-estar muito íntimo que você quer se qualificar para melhorar aquilo lá. Então, eu vejo assim, e que, lógico, nisso aí, não é, e vai outros traços nossos também junto. Porque não tem como você ser uma assistente se ainda você tem alguns traços bem básicos, vamos supor. Por exemplo, assim, eu procuro e acho que até não me irrito com nada. Acho que estou, né, a muito custo, muito suor, estou conseguindo isso aí. Não me irritar. Pode acontecer uma coisa assim na minha vida séria, tá? Eu procuro tirar um pouco do psicossoma, que logicamente o psicossoma é o primeiro que grita, não é? E levar mais para o mental soma, para racionalizar, por que aconteceu, como é que está, como é que não está, como é que eu posso melhorar, como é que eu não posso melhorar. Né? Porque se eu deixo um psicossoma, aí a coisa não funciona mesmo. Né? Vamos lá. Professora Nora, então, em ciclologia, na segunda linha, favor explanar brevemente sobre o ciclo da projeção lúcida e, na sua experiência, em qual fase desse ciclo é mais comum a ocorrência da pré-cognição docente, pré-cognição projetiva docente? Tá bem, o ciclo da projeção lúcida são 5 fases, né? Primeiro é a fase pré-partida, que é o preparo que a pessoa tem que ter para ter a projeção. Depois vem a decolagem, né? Que a decolagem é a pessoa saindo do corpo. Depois é a volitação, que é a parte da vivência, que é nessa parte que eu tenho as pré-cognições. E depois, a quarta
fase é a interiorização, o retorno para o corpo, e depois a quinta fase é as ocorrências, que daí tu vai fazer as ocorrências, não é? As interrelações daquilo que tu... Ou seja, no período extrafísico, é propriamente o período extrafísico. Tá porque certo. você não... tu não tem pré-cognição, ao menos eu não tenho pré-cognição, em outra fase que não seja nesse período extrafísico, né? Quando tu sai do corpo e se depara com a casuística. Certo. Agora, em fatologia também, na segunda linha, você poderia comentar a convivência cosmoética? Porque tal atitude, às vezes, assusta certas pessoas. Qual é na fatologia? É a segunda linha da fatologia, na página 6. Ele quer saber que você comente a convivência cosmoética, porque isso assusta as pessoas. Mas eu acho que não deveria assustar. Ele coloca aqui, porque tal atitude às vezes assusta certas pessoas. Pois é, não é mas sempre, né? Mas assusta realmente. É porque, na realidade, às vezes a pessoa pensa que a cosmoética não é uma... É um TACAP, né? É um TACAP. E eu acho que cosmoética é a maneira da gente ser da melhor maneira possível. Então, eu vejo assim, que a cosmoética, às vezes a pessoa não entende muito bem o que é a cosmoética. Por isso que a gente bota tanta ênfase, é a cosmoética. Não, a cosmoética é a nossa ética pessoal, não é? E junto com a ética cósmica. Então, se a nossa ética pessoal está em dissonância com a ética cósmica, alguma coisa está errada. Então, nós vamos ter que ajustar isso aí. Então, eu acho que a gente não deve se incomodar e nem isso aí trazer alguma... Mal-estar. É um mal-estar com essa convivência, porque eu acho que as nossas convivências têm que ser cosmoética. E cosmoética não é eu chegar para a pessoa e falar tudo o que eu penso da pessoa. Porque, às vezes, a pessoa acha que ser cosmoética é isso. Eu chegar com o TACAP e falar é isso, é isso, é isso, é isso. Não, eu acho que ser cosmoética é a gente falar na medida do que o que a gente percebe e do que a pessoa poderia melhorar, sempre pensando na assistência. E não deixar a pessoa mal e a pessoa, até às vezes, fica até inimiga da gente. Não tem porquê isso aí. Isso aí já não deve fazer parte da nossa vida assim. Isso, né? Agora, em polinomiologia, na página 8, terceira linha. Você poderia, por favor, comentar o polinômio inteligência somática, inteligência emocional, inteligência intelectual, inteligência parapsíquica? Polinomiologia. O polinômio. Inteligência somática é a nossa inteligência do soma, não é? Inteligência emocional do psicossoma, inteligência intelectual do mental soma, não é? E inteligência parapsíquica é o parapsiquismo. Eu vejo que a gente tem que unir todas essas inteligências numa só. E não fazer... Isso aqui, didaticamente, é repartida. Mas, na realidade, eu vejo que a gente tem que unir numa só e ser uma inteligência só, que te ajude tanto no mental soma, como no teu psicossoma, como no teu soma. Questão do psiquismo, né, que pressupõe essa aí. Conjunção aí, imediata aí na hora da assistência, né? É isso aí. Pode ajudar. É isso aí mesmo. Agora, realmente, essa apreensão aí das 4 é bem interessante, bem importante. É interessante porque, didaticamente, a gente tem que colocar assim, né? Mas eu acho que a gente não pode separar. Tem que ser uma coisa só. Como tu diz, né? O psiquismo, a gente vai fazendo as coisas. Agora, o que você me diz quando, no início de minha docência, eu não sentia tanto assédio como agora, após 3 anos em sala de aula? Eu acho que você está de parabéns. Está querendo moleza. Quer moleza. Pessoal, professor é isso aí. Professor não pode ter moleza. Eu acho que é como eu falei, não adianta a gente achar que vai lá só dar uma aula teórica. A gente tem que pensar na assistência. Então, meus parabéns, que tenha cada vez mais assédio, mas daí tu tem que se preparar para isso aí. Vai fazer sua TENEPS, vai circular suas energias, vai fazer seu EV, vai fazer sua desassimilação, porque o professor também não pode sair da aula todo assimilado, não é? E boas aulas para você, isso aí mesmo. Bons assédios, vamos dizer assim. Não, os assédios, sim, conforme os alunos, não é? Vai ser 10, 20, 30.
Agora, no item 6, discernimento, na página 10. Favor aprofundar sobre evitar durante as aulas evocações de parafatos projetivos relacionados aos alunos. Essa evitação da evocação é pensênica ou verbal? Eu acho que tanto pode ser pensênica ou verbal. Porque é assim, ó. Vamos supor, tá, tive a pré-cognição, vou lá, dar aula, e daí o aluno começa a falar, como eu falei, não é? E daí eu começo a evocar todo aquilo que eu vi na pré-cognição. Aquilo que eu vi na pré-cognição já foi assistido pelos amparadores. Porque quando o aluno se expressa, ele vai se expressar com menos emocionalidade. O fato que ele vai trazer, eu percebo que ele já traz um fato mais racional. Então, se eu pensar na pré-cognição, que a pessoa estava com assediadores, estava carregada de emoção, eu vou puxar tudo aquilo e vou jogar de novo na pessoa? Não é assistencial, né? Então, por isso que eu não evoco, eu só relaciono. Poxa, isso aí é daquela minha pré-cognição, não é? E vejo o que ele vai apresentar. E vejo que as manifestações dele são muito mais tranquilas do que na pré-cognição. Então, eu vejo que a pré-cognição ocorre 1, 2, 3, 4 vezes, às vezes mais, para realmente tirar toda essa carga emocional que a pessoa tinha. Tanto é que, como eu falei antes, na própria fala da pessoa, a pessoa vai falando e daqui a pouco ela se dá conta que ela pode modificar tudo aquilo ali. É como eu digo, parece que é vamos supor, o amparador entra e ela parece que daí na hora ela tem aquela lucidez, porque ela tem os assediadores já, não é? De ver como é que ela pode reorganizar toda a vida dela para superar algumas coisas, né? Então, eu vejo que é bem isso aí que ocorre. Você quer perguntar? Oi, Nara. Efeitologia, na página 7, na segunda linha, os efeitos evolutivos da companhia de amparadores de função. Em relação aí ao automotivador, né, das nossas recins em função desse trabalho de ombro a ombro aí, né, com o amparador de função. O que você tem aí para falar para nós sobre isso? Esses efeitos, eu vejo assim, que vamos pensar na nossa TENEPS. Na TENEPS, a gente fica 1 hora ali com nossos amparadores da TENEPS. Eles têm algum efeito na nossa vida, nessa 1 hora, nas 11 horas que a gente não está em TENEPS, eles têm algum efeito. E eu vejo que na sala de aula também, como a gente está na sala de aula com a equipe extrafísica, quando a gente termina o curso, que a gente volta a ser abóbora, como a gente diz, não é? Alguma coisa tem que ter um efeito de melhoria da nossa assistência, às vezes de melhoria de algum traço que eu percebi que eu tenho que melhorar. Algum efeito ele vai ter que ter na minha vida. Efeito positivo, lógico, né, Ângela? Concordo. E na trinomologia... Porque, Ângela, não só complementando aqui, que eu vejo assim, ó, que nesse período a gente tem que se dar conta que a gente está em companhias de amparadores com energia melhor do que a nossa. Isso. Então, a gente tem que aproveitar isso aí. Uma visão de conjunto melhor e que faz com que a gente tenha as extrapolações, né? Exatamente. Uma melhor assistência, ser mais assertiva. Né? Então, a gente tem que aproveitar. E tem que aproveitar... exatamente. E a gente tem que aproveitar também, quando termina isso aí, para a gente alguma coisa modificar e melhorar. Eu acho que isso está muito ligado ali na página 8, na trinomiologia, que fala lá o último trinômio, qualificação, disponibilidade, exemplarismo na assistência. É isso aí, está muito ligado mesmo. Obrigada. Agora, tem uma pergunta aqui sobre isenção.
Você já falou um pouco, mas acho importante, é uma outra teletertuliana. Educar-se para a neutralidade perante a autovivência pré-cognitiva e o relato coincidente do aluno. Como educar-se para chegar a essa neutralidade? Eu acho que a gente se educa com o andar da carroça, como você diz. No primeiro, quem sabe na primeira pré-cognição que eu tive, eu atropelei o aluno. Na segunda, eu já comecei a me educar sobre isso aí. E, realmente, a gente tem que se educar para certas coisas, né? Porque ali, pessoal, nesse aí, ó, nesse item que tu está falando, eu coloquei a postura do professor pré-cognitor, não é? Então, eu coloquei 15 itens, que eu acho que esses 15 itens, o professor, lógico que tem, se eu quisesse, eu botava mais 50. Claro. Mas esses 15 itens, eu acho que a pessoa tem que se ater quando ela tem um fenômeno e que ela, na realidade, não pode passar em sala de aula. Porque eu vejo, Dulce, que a pré-cognição, ela é um fenômeno que tu já sabe com antecipação o que vai ocorrer em sala de aula. Então, tu tem que ter um certo respeito àquela consciência que vai ser assistido e um respeito aos amparadores que estão confiando em você para ajudar naquele ponto ali. Certamente. Então, eu vejo assim, porque é uma informação que só você tem. Mas é uma informação assistencial, não uma informação de só saber da vida da pessoa por saber. Né? Aí entra a responsabilidade. Entra a responsabilidade, que a nossa responsabilidade é muito maior. Isso. Muito bem, nosso tempo está esgotado. Eu agradeço a participação de todos, tertulianos, teletertulianos, a professora Nora, aguardamos aí os próximos verbetes, tá certo? Muito obrigado. E os nossos comerciais. Obrigado. Hoje tivemos 24 assinaturas no livro de presença, 19 perguntas presenciais, 23 online. Os recados são da Keiko sobre o programa Verbetografia, a Marta Ramiro sobre a Semana da Paracientífica e a Marta sobre a etnia cigana, a Sofia sobre a Semana de Atividades da IAC em Foz do Iguaçu. Boa tarde. A Enciclo Sapiens convida teletertulianos e teletertulianos interessados em escrever o verbete a participar do programa Verbetografia, no formato EAD. Começa no dia 27 de fevereiro de 2014. Então, a inscrição antecipada é importante para acelerar o processo de aprovação dos títulos e também começar o ano já conectado com o amparo de função da verbetografia. Mesmo aqueles que já fizeram o curso, mesmo aqueles que já defenderam os verbetes, podem refazer o curso, né, visando o veteranismo interassistencial. A inscrição, né, para fazer a inscrição, procure a recepção do CAEC, pelo telefone 45 3525 2652 ou por e-mail caec@caec.org. Obrigada. Boa tarde a todos. Nós queremos convidá-los para a primeira Semana Paracientífica da Conscienciologia e primeiro simpósio Teáticas da Conscienciologia. A primeira Semana Paracientífica é o encontro anual dos pesquisadores dos Colégios Invisíveis e também das instituições conscienciocêntricas e visa dinamizar o holopensene das especialidades conscienciológicas, nesse evento que vai ser de integração interdisciplinar. Essa semana é constituída por várias atividades. Nós vamos ter o encontro dos Colégios Invisíveis, o encontro de qualificação para pesquisa conscienciológica, a jornada da cosmovisão e também o primeiro simpósio de teáticas da conscienciologia. Nesse simpósio, o tema principal será a pré-intermissiologia, que é um tema mais recente que está sendo pesquisado aqui. Então, o objetivo é identificar os líderes interassistenciais após a dessoma.
Então, todas as especialidades da Conscienciologia estarão focadas na relação entre a sua especialidade e também a pré-intermenciologia. De que modo cada especialidade da Conscienciologia poderá contribuir para a formação de líderes interassistenciais. As inscrições já estão abertas e as informações podem ser obtidas pelo telefone 045 3525 2652. Repetindo o telefone, 045 3525 2652. Obrigada e até logo. Boa tarde. Convido a todos para o curso Etnia Cigana, da professora Nália Maia, na sede do Intercamp, em Recife, no dia 30 de novembro. É um curso baseado no estudo da origem, vida, crenças e tradições do povo cigano. Temas que serão abordados: origem histórica e costumes, identificação dos trafores, trafares e trafais, compreensão da diversidade cultural, crenças, leis, moral, artes e tradições, parapsiquismo cigano. Mais informações pelo telefone DDD 81 3463 4979 ou pelo e-mail contato.recife@intercamp.org. Obrigada. Mais uma vez, muito boa tarde. A IAC, International Academy of Consciousness, tem o prazer de convidar todos os tertulianos e teletertulianos para a IAC Week, isto é, para os eventos da Semana da IAC em Foz do Iguaçu, que ocorrerá entre os próximos dias 29 de novembro e 6 de dezembro e cuja programação poderão consultar nos locais e meios de divulgação do CAEC e do discernimento, eventos dos quais destacamos desde já 3 a realizar precisamente no discernimento. O curso Universalismo, com o professor Luís Minero, o qual tem o valor de R$40 e ocorrerá no próximo dia 29 de novembro, esta próxima sexta-feira, das 19 às 23 horas. Segundo, o simpósio do estado vibracional e da desperticidade, com os professores Wagner Allegretti e Nancy Trivelato, evento gratuito que ocorrerá no dia 1 de dezembro, domingo, das 9 às 21h30 horas, com intervalo para almoço, tertúlia e lanche. E, por fim, o terceiro, o curso Ascensão e Queda dos Movimentos e Instituições Parapsíquicas, que tem o valor de R$50 e ocorrerá, por sua vez, no dia 5 de dezembro, quinta-feira da próxima semana, das 9 às 16 horas, com intervalo para o almoço. A IAC conta com a vossa participação. Muito obrigada. Para amanhã teremos o verbete Sinoteca, a especialidade Culturologia, de autoria da professora verbetógrafa Ana Rocha. Obrigado pela sua presença e até amanhã.